Gente, é a primeira vez que eu estou pregando em 2 cultos, então tenha paciência. Tenha paciência comigo. Amém. Mas para a gente é uma noite de muita alegria mesmo. Hoje é um dia de muita alegria, né? Que bênção que o Senhor tem feito. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que eu compartilhei hoje pela manhã também, porque choveu hoje, né? E tá bem calor, né? Nessas últimas semanas tá bem calor. E quando eu cheguei aqui, o pessoal falou assim: nossa, não tinha previsão de chuva. E começou a chover, né? E eu fiquei pensando sobre o tempo, que as estações realmente, as previsões não falavam que ia chover, mas choveu, né? E eu fiquei pensando sobre o domínio que Deus tem sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo, né? O homem pode prever que não vai chover, mas se ele quiser, ele faz chover, né? Porque ele é o dono de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos fazer uma oração antes de começar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, é motivo de alegria para nós, Pai, tudo que o Senhor tem feito, nós te glorificamos, Pai, te peço que nesta noite, teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos corações, os nossos olhos, para aquilo que o Senhor tem para nós. A Ti toda honra e toda glória, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Amém. Eu fiquei pensando, né, sobre estações e fiquei pensando que às vezes a gente acha que Deus não é muito bom quando a gente passa por uma estação ruim na nossa vida, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. A Gabi vai projetar ali, né? Ela passou o tema da ministração. Nós cantamos aqui essa noite, né, que Deus ele é bom. Mas quando eu estava pensando no tema, eu fiquei pensando, Deus não é só bom, Ele é sempre bom, né? Ele não é bom só quando a gente passa por momentos bons, mas Ele também é bom quando a gente passa por momentos ruins. E a gente precisa compreender o porquê Ele faz a gente passar por estações que não são tão agradáveis para nós, né? Então, Ele é sempre bom. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, Deus é sempre bom, né? Então, nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 8, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Próximo, Gabi. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. E eu quero chamar a sua atenção para o primeiro versículo, né? Tiago, quando ele vai escrever, ele começa o versículo 2 falando, meus irmãos. Então, ele está escrevendo para o povo da igreja, está escrevendo para nós, né? E ele diz, considerem um motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. E eu queria saber se você se alegra quando você passa por algum tipo de provação. Geralmente a gente não se alegra muito, né? Geralmente a gente questiona a bondade de Deus quando a gente passa por alguma estação ruim. E eu fiquei refletindo sobre esse texto e eu fiquei pensando, mas por que a gente tem que sentir motivo de alegria, né? E a alegria, ela é um fruto do Espírito também, né? Então se supõe que se nós temos o Espírito Santo, nós temos o fruto da alegria em nós, né? E por que nem sempre a gente acha que é motivo de grande alegria o fato da gente passar por diversas provações? Porque nós, seres humanos, temos sim a tendência a querer o conforto. Nós não queremos passar por momentos, por exemplo, nesses últimos dias que estava muito calor. Se você tem ar-condicionado na sua casa, você ficou um pouco mais confortável. Mas não é todo lugar que tinha ar-condicionado. Você saía na rua, você ficava aquele calor. É desconfortável, a gente não gosta de ficar em lugar desconfortável. A gente não gosta disso. Nós queremos estar num lugar, né, onde traz tranquilidade, não é verdade? E aí sim a gente fica alegre, né?
E as provações, ela tem um destino, e a gente precisa entender que elas devem produzir em nós crescimento espiritual. E por isso elas devem ser consideradas um motivo de alegria para os cristãos. Alguns já sabem, né? Eu já compartilhei um pouco disso aqui, mas eu tive um tempo onde nós planejamos ter filhos e a gente passou por um momento muito triste de infertilidade, né? E naquele tempo que a gente viveu isso, a gente não estava entendendo por que Deus estava fazendo isso com a gente. Como que a gente se alegra quando a gente vê as pessoas realizando aquele sonho que você tem, né, conquistando aquilo que você almeja, e simplesmente Deus te para numa estação, e muitas vezes Deus não te dá uma clareza, Ele não te dá uma direção, né, Ele não te dá uma instrução do que fazer. E como que nós devemos agir diante disso? A gente precisa parar e pensar o que Deus quer nos ensinar nesse tempo. O Senhor sempre tem algo para nos ensinar, né? Eclesiastes diz que existe um tempo para todas as coisas, né? E Ele quer nos levar sempre a um crescimento espiritual. Por isso que a gente tem que entender que a provação não é porque Deus é mau, né? Às vezes a gente acha que Deus está de marcação com a gente. Alguém já achou que Deus estava de marcação com você? Só eu que achei. Falava, Senhor, mas por que só comigo que acontece isso? Só eu, gente? Só eu? A gente acha que Deus está de marcação com a gente, né? E daí a gente vira aquele crente mimimi, né? Rabugento, que reclama. Mas por que eu? Porque eu sou tão justo, porque eu sou tão bom. Eu mereço mais que o outro, né? Isso é orgulho, né, gente? Não sei se você sabe qual que é o seu temperamento, mas eu sempre falo sobre isso, né? Eu sou uma colérica, melancólica. São dois extremos, né? Uma bomba relógio. E eu sempre falo que Deus, Ele quer tratar o meu temperamento, mas na verdade Ele não quer tratar o meu temperamento, Ele quer tratar o meu caráter. Porque Deus formou todos os temperamentos, né? Seja você mais calmo, seja você mais líder, seja você, né, mais impulsivo. Deus criou todo tipo de temperamento, né? E Ele quer tratar o nosso caráter através do nosso temperamento, né? E eu muitas vezes... o colérico, ele tem essa tendência a achar que é melhor que os outros. Ele tem uma tendência a achar que sabe tudo, que ele é o justiceiro de todas as coisas. O juiz, né? Na verdade, a gente quer entrar no lugar de Deus, né? A gente acha que Deus não sabe fazer as coisas. E daí a gente quer entrar no lugar de Deus. E eu já quis entrar muitas vezes no lugar de Deus, achando que eu sabia mais que todo mundo, que eu era dona da verdade, né? Meu marido falava assim para mim, você é a dona da verdade. Misericórdia, gente. Né? Mas aí o Senhor vai mostrando para a gente quem nós somos e Ele quer nos levar nesse lugar, né, de crescimento espiritual. E provação. Olha lá, no versículo de número 3, diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E quando eu li esse versículo, eu fiquei refletindo sobre isso. Na verdade, aqui Tiago fala, prova da sua fé. Muitas vezes a gente acha que Deus está nos provando, mas na verdade Deus está provando a nossa fé, né? E nós precisamos entender isso. Por que Deus está provando a nossa fé? E eu compartilhei hoje de manhã, e eu quero compartilhar com vocês que esses tempos atrás, nas aulas que a gente faz de terça-feira, surgiu uma pergunta lá para nós, e eu não sabia a resposta, e ninguém sabia a resposta. E a pergunta dizia assim, por que é tão difícil a gente praticar a palavra de Deus? Por que é tão difícil a gente praticar? Saiu resposta de tudo que é jeito, né? E quando a gente soube da resposta, eu fiquei pensando bastante sobre isso. E a resposta era, por que a gente tem dificuldade de praticar a palavra? Porque ela trata o nosso caráter. A verdade da palavra, ela vem de encontro com quem nós somos de verdade, com a nossa carne, né? E ela quer tratar o nosso caráter, né? Então, quando nós somos provados, né? Tiago fala que ele prova a nossa fé em Cristo. Ele prova o que nós cremos, né? Se você não conhece Jesus, mas quem conhece Jesus, quem já aceitou Jesus, né? Hoje nós temos muitos visitantes aqui, eu não sei... Mas se você já entregou a sua vida para Jesus, você crê, você vai ser provado por aquilo que você crê.
O Senhor vai te colocar em circunstâncias onde você vai ser provado, né? Então, a provação da fé são testes que desafiam a nossa fé, que tem o propósito de nos levar a uma caminhada espiritual íntegra. E o que é uma caminhada espiritual íntegra? O que significa você ser íntegro? Íntegro significa você ser uma pessoa que é inteira. Você é inteiro. Você tem uma caminhada íntegra no Senhor. A prova da nossa fé vem para que a gente seja íntegro. Nós vamos ser perfeitos? Não vamos ser perfeitos nunca. Só lá na glória, né? Mas nós estamos sendo santificados dia após dia através da prova da fé que nós confessamos. E o Senhor quer que nós sejamos íntegros a cada dia, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre integridade, né? Porque muitas vezes eu acho que nós precisamos ser íntegros com nós mesmos. Às vezes nós temos uma imagem íntegra diante das pessoas, de bom testemunho, né? A gente é, às vezes, muito equilibrado para falar. A gente até dá um bom testemunho, mas dentro de nós não somos íntegros com nós mesmos, né? Tiago vai falar lá na frente que nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas que a gente precisa ser praticante, porque senão a gente auto se sabota, né? E quando nós não somos íntegros realmente, nós não estamos sendo íntegros não somente com o Senhor, mas com nós mesmos, né? Eu estava falando hoje de manhã, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? O tema da igreja esse ano é que nós devemos ser uma igreja, uma visão, um coração. Como que nós caminhamos em unidade, né? Tiago escreve para o povo de Deus, como que o povo de Deus pensa a respeito de uma visão só? Nós precisamos olhar para um lado só. Mas o que a gente tem visto muitas vezes, né? É um caráter corrompido, onde um fala mal do outro. Um não perdoa o outro. O pastor Esther falou sobre isso semana passada, sobre nós realmente jogarmos no lixo aquilo que não é bom para nós, né? Mas muitas vezes a gente não é assim. A gente prefere fazer o quê? Julgar. A gente prefere falar mal, a gente prefere fofocar. Ou pior, quando a gente está numa situação difícil, a gente murmura. E daí quando a gente murmura, a gente simplesmente está falando que Deus não sabe o que está fazendo. Mas na verdade, Deus quer provar a nossa fé, para nos levar para uma caminhada espiritual íntegra, uma caminhada verdadeira, uma caminhada de crescimento espiritual. E a gente precisa pensar muito sobre isso. Verso 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Né? Então, eu estava falando agora, né, sobre a integridade. Quando a gente persevera, quando a gente continua perseverando em fé, naquilo que a palavra nos instrui, né, nós somos íntegros, né? Uma vida de persistência fiel a Deus em meio a problemas e aflições. Porque, gente, eu vou falar para vocês, quando a gente está em situações confortáveis, quando você está de férias, quando você está com a sua conta bancária cheia, quando você não tem nenhum problema familiar, quando os seus filhos estão com um bom relacionamento com você, é muito fácil a gente realmente ficar ali, né, tranquilo. Né? Mas a gente precisa perseverar em meio aos problemas. Né? Eu não sei o que você está passando aqui. Eu não sei, né, a realidade da sua vida agora. Pode ser que você tenha um filho desviado, pode ser que você esteja aqui, esposa sem o seu marido, o marido sem a esposa, pode ser que você tenha passando por problemas no seu trabalho, eu não sei qual que é a sua realidade, mas eu queria incentivar você nessa noite, para que você perseverasse, porque a situação que Deus está colocando você não é para te destruir. Às vezes a gente acha que Deus realmente está de marcação, quer destruir a gente, mas Ele não quer. A gente precisa abrir os olhos para aquilo que Deus quer nos ensinar, a gente precisa persistir. A gente precisa, você que é pai e mãe, você é referência dentro da sua casa para os seus filhos. Né? Qual é o tipo de valor que você quer, de princípio, que você quer levar para os seus filhos? Né? Persistência, né? A minha filha, ela está no 5º ano e ela não gosta de matemática, né? Já falei isso aqui, ela não gosta muito, não. E agora ela está no 5º ano, então está mais difícil. E ela fala, mãe, eu não aguento mais. Mal começou o ano letivo, ela já não aguenta mais. E eu falei, filha, persista, porque você vai conseguir. Você vai conseguir. Então, nós precisamos incentivar os nossos filhos. Mas a gente primeiro precisa viver isso, crer no nosso coração que isso é verdade.
Porque senão a gente até fala uma verdade, mas vem da boca de um mentiroso. Aí não adianta. Nós precisamos falar a verdade, nós precisamos viver essa verdade. E é possível a gente viver isso. Amém? Gente, vocês estão muito sérios. Então, como você tem lidado com a sua vida de integridade? Como você tem persistido nas coisas? Né? Eu falei muito hoje sobre como é a sua vida, por exemplo, na sua empresa. Como que você paga os seus impostos? Como que você tira a nota? Isso fala do nosso caráter. Porque isso aqui não aparece aqui na igreja. Mas Deus está vendo. Aquilo que você conversa na sua casa com o seu marido, mulheres, sejam sábias. Esse mês a gente comemorou, né, o Dia Internacional da Mulher no dia 8, e eu vi tanto provérbios na internet, em todo lugar, da mulher virtuosa que edifica a sua casa. Como está a sua casa? Como ela está edificada? O que você tem feito lá na sua casa? Porque às vezes a gente tem mania, e eu já fui assim, como eu falei, como uma boa colérica, às vezes a gente vê um defeito no nosso marido e a gente fala o quê? Mas esse homem não tem jeito, é assim mesmo, não vai mudar, o homem teimoso, o homem rabugento. É ou não é? Só eu já fiz isso. Só eu. O que a gente está fazendo? Edificando o que a gente não está. A gente está sendo a tola, que destrói com as nossas próprias mãos. Isso, gente, faz parte do nosso caráter. Aquilo que a gente fala faz parte do nosso caráter. Como que nós vamos crescer? Como a nossa casa vai crescer? Como a nossa casa vai ser edificada? A palavra de Deus fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. A sua casa está construída aonde? Faça uma pergunta para você. Aonde a sua casa está construída? A hora que vier uma onda, um vento forte, ela vai ficar de pé? Porque não adianta só ouvir. Você precisa praticar. É a prática da palavra que vai edificar a sua casa. É a forma como você conversa. É a forma como você fala com seus filhos. É a forma como você fala com seu marido. É a forma como você fala no seu ambiente de trabalho. É a forma como você fala quando você está só você e mais um. O que você fala da outra pessoa? Isso é muito sério, porque isso fala do nosso caráter. E às vezes a gente vai conversar entre dois, falar mal de alguém, ninguém está vendo. Às vezes a pessoa não vai nem contar, mas Deus está vendo. E vai chegar um dia, né, como a gente canta naquela música, em que a medida do nosso coração, ela será mostrada diante do Senhor. Então não vai ter como esconder. Aqui a gente pode até dar uma camuflada. Aqui a gente pode até assim, né, passar um pano sobre as coisas. Mas vai chegar um momento que a medida do nosso coração vai estar diante do Senhor. E isso é muito sério. A gente precisa pensar sobre isso, né? E muitas vezes as nossas aflições, os nossos problemas estão acontecendo porque Deus quer mostrar algo que Ele quer mudar dentro do nosso caráter. Mas a gente não consegue entender isso. Por quê? Porque a gente está olhando só para a gente não está gastando tempo na palavra. A palavra não... O pessoal lê bastante provérbios, né? As meninas aqui, as minhas discípulas, elas leem bastante, elas desafiam, né? Mas não adianta só ler. A gente precisa compreender o porquê Deus está falando. A gente precisa mudar de atitude. E como que a gente muda de atitude? Mudando. É simples. Não tem muito segredo, gente. Sabe por quê? Isso aqui é muito arroz com feijão. Não tem uma grande revelação de Deus. É muito arroz com feijão. Como que a gente muda? Mudando. A palavra de Deus fala que aquele que minta não mente mais. Não mente. Você não mente mais. É assim. Mas a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa se posicionar na palavra de Deus. O Senhor quer tratar o nosso coração, Ele quer tratar. E é nosso, viu? Porque às vezes a gente ouve uma palavra dessa, você pode estar sentado aí falando assim, nossa, eu conheço uma pessoa que precisava estar ouvindo isso. Eu conheço uma pessoa fofoqueira que precisava ouvir isso. Eu conheço uma pessoa maledicente que precisava ouvir isso. Eu vou falar, a pessoa não está aqui. É você mesmo que precisa ouvir. Porque é através da sua vida que você vai dar um bom testemunho da palavra de Deus. É através da sua vida. Né? A gente tem essa mania de sempre jogar para o outro a responsabilidade que Deus confiou para a gente. É para nós, é nós que precisamos fazer isso, é muito sério.
Vamos lá. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, como que nós vamos conseguir perseverar as tribulações, os desafios, aquilo que Deus tem colocado diante de nós, essas estações em que, por exemplo, você pode estar parado agora numa estação, às vezes você pode estar num tempo de desemprego, às vezes você pode estar num tempo onde você precisa tomar uma decisão muito importante. Pode ser que você esteja esperando um diagnóstico e você não sabe o que fazer. Pode ser que você esteja, não sei, gente, precisando tomar uma decisão difícil. Quem é que vai te dar a resposta? Não é o seu líder de célula. O seu líder de célula, ele vai te orientar, ele vai orar com você, mas você precisa buscar sabedoria em Deus para resolver os seus problemas. E a palavra é muito clara, ele dá. E ele não somente dá, mas ele dá generosamente, ele dá muito. Ele dá muito, né? Sem reprovar ninguém. Porém, nós precisamos pedir o quê? Com fé. E eu penso que se Tiago fala que a gente precisa pedir com fé, significa que muitas vezes a gente até vai para o lugar de oração, mas a gente vai sem fé. A gente vai sem fé. Então não basta só orar. Você precisa orar com fé. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, né? Muitos de vocês já foram para a praia. Esses tempos atrás eu estava na praia. E a gente estava brincando lá com as crianças na onda do mar, né? E as ondas são muito instáveis mesmo. Chega um momento que você está ali no rasinho, você está ali brincando, de repente já vem uma onda, te leva. É ou não é? Instável, né? E aquele que não tem fé assim, ele é instável. Ora ele está bem. Quando está tudo bem, eu estou bem. Eu estou, Senhor, glória a Deus. Aí quando está mal, você não tem motivo de alegria, porque você não compreende o que Deus está fazendo. E você precisa buscar sabedoria em Deus. E olha só no versículo 7, ele diz assim, ó. Não pense que receberá coisa alguma se você duvidar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não duvida. Você não pode duvidar daquilo que Deus tem para fazer. Versículo 8 diz, pois aquele que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O que é você ter uma mente dividida? É uma mente que ora crê em Deus, ora crê nas coisas do mundo, naquilo que você está vendo. Isso é muito triste, gente, porque Deus não quer que a gente seja assim. Nós precisamos ter uma mente estável em Deus, uma fé estável em Deus. Nós precisamos saber quem Deus... E Deus quer se revelar para você. Deus quer se revelar para mim a cada dia. Eu apanhei antes nessa palavra. Antes de vocês, eu apanhei muito. Né? Porque Deus falou para mim. Muitas vezes você já oscilou também. Por quê? Porque a sua confiança estava naquilo que você estava vendo. E não em quem eu sou. Porque a Bíblia fala que Deus não tem sombra de variação. Ele foi o mesmo ontem, hoje, e ele vai sempre ser o mesmo. É nós que oscilamos. Mas Tiago é muito claro ao nos alertar que nós precisamos orar com fé, que a nossa mente não seja dividida para que a gente não oscile, porque senão nós somos como a onda do mar. Nós vamos viver, nós vamos sentir, nós vamos reagir conforme as circunstâncias que estão ao nosso redor. Isso não agrada a Deus, porque isso é uma fé muito barata, gente. Jesus é precioso. Jesus não morreu na cruz para que a gente tenha uma fé desse jeito. E a gente precisa compreender isso, né? Não está ali, mas eu coloquei um salmo. Eu vou achar aqui. Salmo 16:2 diz assim, Davi fala, ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Qual era o maior bem de Davi? Davi era um homem rico. Ele era rei, ele tinha muita coisa. Mas Davi declara nesse salmo que ele não tinha nenhum bem além do Senhor. Apesar de tudo aquilo que ele tinha, apesar de tudo aquilo que, né, o seu reinado podia proporcionar para ele
ele não considerava nada disso um bem na vida dele. E muitas vezes nós estamos apoiando a nossa fé nos nossos bens, naquilo que nós temos. Às vezes não é nem só no dinheiro, viu, gente? Às vezes não é nem só no dinheiro. Às vezes você apoia a sua fé no seu trabalho, em quem você é profissionalmente. Às vezes você é um bom profissional e glória a Deus por isso, mas às vezes sua confiança está só ali. Eu posso te falar? O dia que Deus quiser cessar o seu salário, tomara que nunca aconteça, Ele cessa, porque Ele já fez isso na minha casa. Porque é Ele que comanda as estações. Como eu falei, né, no início. Fiquei pensando muito sobre isso. Entre uma porta aberta e uma porta fechada, existe um corredor, que muitas vezes a gente fica parado nesse corredor. E é ali que nós somos provados, é ali que a nossa fé vai ser provada. E o que você vai fazer nesse meio tempo? O que você vai fazer enquanto seu filho não chega? Enquanto a provisão sua financeira não chega? Você vai orar. E você vai buscar em Deus o que Ele quer te ensinar. O que Ele quer tratar no seu caráter nesse tempo. Ele tem algo para tratar no seu caráter. Né? Você já sabe qual que é o seu temperamento? Muitas vezes, essa é uma boa forma da gente identificar o que Deus quer tratar no nosso coração, né? Eu sempre testemunho isso quando a gente fez o curso do Nova. Eu falo que nunca ninguém me descreveu tão bem quanto aquela apostila, né, pastora? Aquela apostila me descreveu assim. Eu falei, eu sou essa aí. Eu sou essa. E não foi gostoso ver quem eu era e o que Deus queria tratar. E Ele falou, você ministra para mulheres. Como que você vai ministrar sabedoria assim? Você precisa mudar. Você precisa parar de ser grossa. Você precisa achar que você é a dona da verdade. E é difícil a gente ouvir esse tipo de coisa do Espírito Santo. Mas é necessário para que a gente tenha uma vida de crescimento espiritual íntegra. Para que a gente possa testemunhar do Senhor, né? Aqui na igreja, para você que está nos visitando, nós todo ano, né, saímos para fazer os Boas Notícias. E eu fico pensando muito sobre isso, sobre... Será que nós realmente temos a cara da boa notícia? Fiquei pensando sobre isso hoje. Quando nós estamos passando por problemas de aflições, como que nós saímos na rua? E eu fico pensando que muitas pessoas ainda não conhecem Jesus, não foram salvas, porque nós não temos uma cara de boa notícia. A gente tem a cara da péssima notícia. Eu já fui assim também, de vez em quando eu tenho que me policiar. Né? Porque tem dia que a gente está muito na correria e a gente, às vezes, nem tudo sai como a gente quer no nosso dia a dia, não é? A gente não tem... Geralmente, Deus tira tudo do meu controle para Ele falar que é Ele que tem. Eu que tenho controle, eu que tenho domínio sobre tudo. Você obedece. Porque quando você obedece, você é abençoada. Né? E quando a gente fica nesse meio tempo aí, né, de más notícias, a gente realmente não é uma boa notícia para ninguém. Às vezes a gente encontra alguém, né? Como que você está? Correndo atrás. Correndo atrás, porque está muito difícil, né? Correria, não dá tempo de fazer nada. Nós temos uma tendência a ser assim. Se nós não estivermos no lugar de oração, buscando a sabedoria de Deus, para como agir, para como tomar decisões, vai ser muito difícil. A gente só vai ministrar boas notícias quando chegar boas notícias mesmo. Isso é muito triste, gente. Todo dia a gente precisa ser uma boa notícia, amém? E voltando a falar, né, das mulheres. Provérbios 31, 25 diz assim, gosto muito desse texto. Reveste-se de força e dignidade, e ela sorri diante do futuro. E essa palavra, gente, por mais que a gente fala que é para mulher virtuosa, não é só para mulher não, é para o homem também. A palavra diz que ela sorri diante do futuro. Por quê? Porque ela não teme o futuro. Ela não tem medo do futuro. Sabe por que ela não tem medo do futuro? Porque ela já sabe que Deus está lá. Ela já sabe que Deus tem o controle disso. Ela já sabe o que ela vai encontrar, que Deus não vai fazer nada para nos destruir. Deus não quer nos destruir, gente. Desde o início da criação, se você ler as Escrituras, desde o início até Jesus, a obra de Deus sempre foi trazer redenção para o seu povo. Deus sempre quer trazer o seu povo para perto, quer trazer salvação para o seu povo. Sempre foi assim, desde o início. Esse é o plano de Deus para nós. E Jesus é a boa notícia que veio agora.
E é por isso que a gente precisa sorrir diante do futuro. Você olha para o futuro, você... Faço uma pergunta para você agora. Quando você pensa amanhã, segunda-feira, que muitos de vocês têm muita coisa para resolver amanhã, ao longo da semana, ao longo do mês, enfim, quando você pensa no mês que vem, ou quando você pensa no dia de amanhã, o que vem no seu coração? Qual é o sentimento que você tem? Dizem que de domingo o povo que assiste o Fantástico fica depressivo, né? Fica com o coração assim, que tem que voltar a trabalhar. Mas nós não podemos ser esse povo, gente. A gente não pode ser assim, a gente carrega a boa notícia. Amém? Então, o que você sente quando você pensa amanhã, na semana que vem? Você tem medo? Você tem ansiedade? Você oscila? Você só fica feliz no final de semana? Você oscila, aí você é como a onda do mar mesmo. Você sorri diante do futuro. Essa é a postura que a gente tem que ter. Você não precisa ter medo de amanhã. Você não precisa ter medo do que vai acontecer. Busque no Senhor o que você precisa fazer, a decisão que você tem que tomar. Eu sei que muitos de vocês têm muitas decisões para tomar. Essa noite, né, com muita alegria mesmo, né, a gente está recebendo novos irmãos. Esses irmãos vão viver uma nova estação agora. É uma nova estação. É a porta que Deus abriu. É a estação que Deus mudou, igual Deus mudou hoje. Mandou uma chuva. Ele muda as estações. O poder de abrir uma porta e mudar uma estação não está na mão do diabo, viu, gente? Nem na sua. Está na mão do Senhor. É Ele que vai mudar as estações. Mas você precisa buscar, né? Paz. Quanto tempo vocês têm gasto em oração pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos? Você é o sacerdote da sua casa. Você toma as decisões da sua casa. Você precisa buscar sabedoria, né? E você precisa orar buscando a sabedoria em Deus para tomar a decisão correta. Muitas vezes pode ser que você erre, vai errar. Mas você vai ter o respaldo do Senhor, mas você precisa buscar para errar menos. E, gente, não é que vai ser mais fácil. Porque os momentos difíceis virão, as estações difíceis, elas virão. Não é que vai ficar mais fácil, mas vai ficar melhor. Fica melhor, sempre fica melhor, porque você conhece o Senhor, você sabe que Ele não vai te deixar. Nós cantamos aqui, né? Ele não nos deixará jamais. Declare isso na sua vida, Ele não vai te deixar jamais. O Senhor nunca vai nos deixar, a gente precisa crer nessa palavra, né? Então, eu queria incentivar o seu coração. A hora que você tiver medo do dia de amanhã, do que vai acontecer, das incertezas, sorria diante do futuro. Porque Deus não vai te deixar jamais. Deus está cuidando de você, parece que não está, mas Ele está cuidando. Ele está cuidando e Ele está trabalhando. Nesse momento que você está sentado agora e nessa cadeira, Deus está fazendo uma obra na sua vida agora. Agora Ele olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus está fazendo uma obra na sua vida agora. É agora, gente, não é amanhã. Amanhã vai fazer também. Mas agora, enquanto você recebe a palavra, Deus está fazendo uma obra em você agora. A Bíblia fala que a palavra, ela é poderosa. A palavra é como uma espada na nossa mão. Gente, sabe qual que é a diferença? Não é a palavra, porque a palavra ela sempre vai ter poder. Sempre ela vai ser poderosa. A palavra vai ser sempre espada, ela sempre vai dividir a nossa vida. Entre a fé e entre a incredulidade. A palavra ela sempre vai ter poder. A diferença é onde a palavra cai. E se você tem um coração que muitas vezes não consegue frutificar, não consegue crer, peça ao Senhor fé. Gente, fé é um dom do Espírito também, assim como a alegria é um fruto do Espírito. A sabedoria também é um dom do Espírito. E você precisa pedir por isso, você precisa clamar por isso. Porque o Espírito Santo ele vai distribuir para cada um conforme Ele quer, Ele vai. Mas a gente precisa buscar a palavra fala. Não é assim. Vai cair como a chuva está caindo ali. A gente precisa buscar, a gente precisa crescer nisso, para a gente romper as estações da nossa vida. Sabe, gente, eu creio que assim, Deus é tão maravilhoso, que tem certas coisas que realmente Deus não vai nos dar, porque nós não estamos preparados. Só que às vezes a gente não tem maturidade para entender, os meus filhos não têm ainda, gente. É uma criança de 9 e um de 6, e eles ficam, mas por que eu não posso comer doce toda hora, na hora do almoço? Porque não pode. E muitas vezes a gente é assim com o Senhor, a gente fala, mas por que eu não posso fazer isso? Ou por que eu preciso ser assim?
E Deus fala assim, porque eu sei o que é melhor para você. É a mesma resposta que eu falo para meus filhos. É porque eu sei que eu sei o que é melhor para você. Né? Eu não vou dar algo que vai prejudicar a vida deles. E assim o Senhor conosco. Ele não vai nos dar algo para nos prejudicar. Deus não quer nos destruir. Deus quer nos elevar a um nível de maturidade. E isso vai ser através de um tratamento de caráter. E para nós agirmos da forma como Deus deseja, nós precisamos buscar sabedoria. Se nós amamos a Deus, a gente precisa buscar sabedoria, porque a palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E às vezes é muito básico, a gente fala que a gente precisa ser sábia, ai, mulher sábia, ai, tudo sábio. Só que a gente não tem a dimensão do que significa isso, gente. Olha lá, sabedoria é um discernimento. Sabe que discernimento espiritual também é um dom do Espírito? Né? Discernimento dado por Deus e nele centrado sobre as coisas práticas, prático, aquilo que a gente precisa fazer. E ela vem da oração pelo auxílio de Deus. Então, quanto você tem orado para tomar suas decisões? Sabe, nós estamos em março. E o tempo está passando muito rápido. Quanto você tem orado por esse ano? Para os planos que você tem ainda para concretizar, sonhos. Quero falar para você aqui também que às vezes está numa estação há muito tempo parado. Deus não está abrindo nenhuma porta, Deus não está dando direção, você parou de sonhar. Para com isso, hein? Para com isso. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Seja como a mulher de Provérbios, sorria diante do futuro. Senhor, eu quero sonhar, o que o Senhor tem para mim? Mas se você não for para o lugar de oração, você não vai receber o auxílio de Deus. E é sério, gente, é muito sério, porque isso é uma coisa muito prática e é muito individual nossa. A gente precisa fazer isso. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Eu acho muito legal os jovens, né? Eles cantam no GL, né? Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. É uma responsabilidade nossa também, não é só dos jovens não, viu, gente? Responsabilidade nossa. A chama não vai se apagar se nós assumirmos a nossa responsabilidade, né? E Deus quer nos levar para esse lugar de oração, receber o auxílio dele, receber a paz dele, que excede todo o entendimento, porque a gente toma a decisão correta. Quero chamar o louvor para subir aqui. Então, no versículo 7 e 8, eu quero ler de novo para você. Esse versículo, ele chocou meu coração assim. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Sabe que se você tiver uma mente dividida, se você não orar com fé, você não vai receber. A palavra está falando que você não vai receber coisa alguma dele. Então é muito sério. E se está te faltando fé, peça para o Senhor fé. Está te faltando sabedoria? Peça para o Senhor sabedoria. O Senhor tem prazer em nos auxiliar. Amém, gente? Vocês estão muito sérios. Vocês estão muito com cara de má notícia. Em João 6,68 diz: Senhor, para quem iremos? Para quem nós iremos? Para onde você está indo? Para onde a sua vida está indo? Para onde você está se levando? Em meio ao que você está vivendo hoje, na sua realidade de hoje. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu queria animar o seu coração nessa noite. A se lembrar do dia que você recebeu a sua boa notícia. O dia que você recebeu Jesus. Que tudo fez sentido para a sua vida, assim como fez na minha. Eu amei a palavra, gente. Eu amei a palavra. O dia que eu fui exposta às escrituras, que uma pessoa ministrou o meu coração. E eu entendi quem Jesus era na minha vida. Tudo começou a fazer sentido. E nessa caminhada, a gente passa por estações difíceis, fáceis. Estações onde o Senhor às vezes nos para.
mas o Senhor está sempre ali. E não tem para onde você ir. Porque as palavras de vida eterna estão com Ele, são dele. Nada, a gente cantou aqui, nada mais nos satisfaz. Nada. Você pode ter dinheiro que for, você pode morar, sei lá, em qualquer casa que você tiver, num condomínio fechado, você pode viajar para Disney todo ano, você pode trocar de carro todo ano. O que você quiser. Você pode ser um excelente profissional, você está com a conta bancária no azul. Posso falar? Tudo isso vai passar. Um dia tudo isso vai passar. Eu te garanto que a roupa que você usou há 2 anos atrás, esse ano já não está servindo às vezes já se rasgou. Por quê? Porque isso aqui vai virar pó. Até nós, porque a gente, né, Deus foi tão bom, por isso que eu falo que Deus, Ele tem que tratar realmente o nosso caráter. Às vezes a gente acha que a gente é muito bom, que a gente é muito orgulhoso, né? Deus tratou muito meu orgulho, gente. Aí trata ainda, né? Porque se eu não cuidar, eu começo a ficar orgulhosa. Eu tenho que voltar, lembrar que, sabe como que Deus nos criou? A Bíblia fala que Ele nos criou do pó. E a gente vai virar pó de novo. A gente não é nada. A gente não é nada aqui. Então a gente tem que aproveitar o tempo que a gente está aqui. Levar boa notícia. Pedir sabedoria, ir para o lugar de oração. Desfrutar de todas as estações que Deus está nos dando. Seja ela boa, seja ela ruim. Ele está em todas as estações. Quantos de vocês já agradeceram no momento em que uma porta se fechou? Às vezes a gente só agradece a porta fechada depois de algum tempo, quando a gente vê que a porta não era boa. Aí a gente agradece. O Senhor sabia o que estava fazendo. Glória a Deus. Mas a gente precisa ser grato na hora. O nosso nível de confiança em Deus tem que ser íntegro. A gente não pode oscilar. A gente não pode ser aquele que eu só acredito que Deus é bom quando eu vejo que Ele é. Creia sem entender. Ele é bom. Ele continua sendo bom na sua vida. Então não desanima não. Sorria diante do futuro. Não temas. Você não precisa ter medo de nada. Se você é ansioso, você é inseguro, você não precisa ser. O Senhor já sabe. Ele já está lá amanhã. Por isso que você deve sorrir. Olha para a pessoa do seu lado, dá um sorriso. Sorria. Sorria diante do futuro. Maridos, sorriam para suas esposas. Esposas, sorriam para o seu marido. Se o seu marido ainda é turrão, agradeça a Deus. Senhor, obrigado por esse marido que eu tenho, que o Senhor me deu. Esse é meu, esse é meu. É meu, o Senhor me deu, é meu. Ele é só meu. Encontre nesse tempo, né, nas dificuldades, naquilo que ainda não é tão bom aos seus olhos, encontre algo para ser grato. Profetize palavras de bênção. Leia Provérbios. Mulheres, edifiquem a sua casa. Glorifique a Deus pelo marido, pelos seus filhos. Gente, como eu já errei. Eu falava para meus filhos, mas não obedece. A gente declara que não obedece. É ou não é? É a tola falando. A gente não pode ser assim. A gente precisa mudar o jeito de falar. A gente precisa mudar o jeito de agir. Você é como a onda do mar? Nós não somos como a onda do mar. Nós somos íntegros. Nós temos uma fé firme no Senhor. A gente precisa perseverar, gente. Os dias maus vão chegar, né? A gente canta aqui na igreja, né? Gente, tudo pra mim, o louvor é sensacional, né? Eu tava comentando hoje de manhã, né? Como é lindo, né? Eu falo assim, os meninos do som, eu não sei como que eles conseguem fazer isso. Eles deixam tudo em harmonia. Deixa tudo, né? Já pensou se só um instrumento se sobressaísse? Eu acho que não ia funcionar. Mas existe um equilíbrio, né? E esse ano como igreja a gente está andando assim, ó, uma visão. Se a gente tiver em desequilíbrio com a palavra de Deus, a gente não vai ter a mesma visão. Um vai caminhar para um lado, outro vai caminhar para o outro. Se a gente não tiver um só coração, um vai amar, o outro vai odiar. A gente precisa
precisa entender o que Deus tem pra gente como corpo de Cristo. Hoje nós cantamos aqui em uma só voz, nós declaramos, nós somos o corpo de Cristo, uma igreja saudável. Qual é uma igreja saudável? É aquela que Cristo é o centro. Não é o homem que é o centro, não sou eu, não é a equipe de louvor, não é nem o ministério que é o centro de nada. Ele é o centro de todas as coisas. Por isso que nós temos uma igreja, uma visão, um coração, porque a igreja é dele. É dele, nós precisamos caminhar assim. Fique de pé. Eu queria que você orasse. Enquanto o louvor vai cantar uma canção aqui, eu queria que você colocasse diante do Senhor o seu coração nessa noite, sobre a estação que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são os seus desafios da semana, os desafios que estão à sua frente. Não são problemas, tá, gente? São desafios, porque Deus não nos dá problema, Ele nos dá desafios para que a gente vença. Então eu queria que você pensasse sobre o que você precisa, o que você está precisando, aonde você precisa chegar. Coloque o seu coração diante do Senhor, mas eu queria motivar o seu coração a orar com fé. Assim como o Tiago diz, ore com fé, não duvide do que Deus pode fazer. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu sal, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse:
despedir dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e Jesus, afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Onde nós iremos, Senhor? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado, eu fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado, eu fui contemplado em ser com você, ser com você, e ser com você, ser com você. Quero convidar você que precisa, que você que está numa estação onde você precisa de uma direção, onde você precisa de mais sabedoria, você precisa de mais graça, eu não sei o que você precisa. Mas eu queria convidar você, assim como o Tiago nos convida a orar com fé, eu queria convidar você a vir aqui à frente, para que a gente possa orar com você, para que você possa receber do Senhor essa sabedoria que vem dele, essa sabedoria que vai te instruir, essa sabedoria que vai te direcionar para o caminho que ele quer te levar. Abra o seu coração, não duvide daquilo que Deus pode te fazer, não duvide, abra o seu coração para o Senhor.
Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que traz luz, traz clareza sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos liberta, é a Tua palavra que traz clareza sobre nós. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela obra que o Senhor tem feito em todos nós. Te agradecemos, Senhor, pelas portas fechadas na nossa vida, porque o Senhor está cuidando quando o Senhor fecha uma porta, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós queremos te amar, Pai, por aquilo que o Senhor é, não só por aquilo que o Senhor faz. Oh, Pai, sonda os nossos corações. Pai, nos leva, Senhor, para esse lugar de oração. Nos leva, Senhor, para esse lugar de quebrantamento, para esse lugar de busca da Tua presença, Senhor. Nos leva para esse lugar. Oh, Espírito Santo, constrange o nosso coração, quebra o nosso orgulho. Quebra, Senhor, a nossa inclinação para a carnalidade. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero orar, Senhor, pelo dom de fé. Oh, Espírito Santo, derrama o dom de fé sobre as nossas vidas. Oh, Espírito Santo, aumenta a nossa fé em meio às circunstâncias, em meio aos problemas. Oh, Jesus, aonde nós iremos? Nós não temos para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Oh, Senhor, constrange o nosso coração. Quebra o nosso coração, Senhor. Nós queremos nos entregar ao Senhor, Pai. Quebra os nossos corações de pedra. Tua palavra diz que o Senhor nos daria um coração de carne, Pai. Eu sinto que muitos de nós ainda temos um coração de pedra, um coração onde a Tua palavra não consegue penetrar. Senhor, eu oro para que o Senhor quebre esses corações essa noite. Quebra os nossos corações, Senhor. Nos dê um coração frutífero no Senhor, um coração onde a Tua boa palavra, a Tua boa semente será semeada e dará fruto. Pai, aumente a nossa alegria, Senhor. O Teu povo é o povo mais alegre. O Seu povo é o povo que tem que ser o povo mais alegre. Aumenta a nossa alegria, Pai. Assim como diz a Tua palavra, nós vamos sorrir diante do futuro. Nós não vamos temer o futuro, porque nós sabemos que o Senhor já está lá. Oh, Espírito Santo, traz alegria para as nossas vidas. Senhor, nos dê uma postura íntegra, Pai. Que nós possamos ser um povo de caráter íntegro no Senhor. Oh, Pai, eu clamo por dons, Pai. Eu sinto que Deus está dando dom de fé para alguns nessa noite. Oh, aumenta a fé do Seu povo, Senhor. Pai, que nós não sejamos como as ondas do mar, que a gente não oscile, Senhor, mas que a gente permaneça firmes no Senhor, que nós possamos edificar a nossa casa sobre o Senhor, sobre a rocha que é inabalável. Pai, que nossos olhos estejam sobre o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, nessa noite, nós queremos agradecer, Pai, agradecer ao Senhor pelas portas abertas, pelas portas fechadas, por esse novo tempo que o Senhor tem para nós. Pai, que nós possamos ser verdadeiros portadores da boa notícia, que é Cristo, Senhor. Oh, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor é o nosso tesouro. Oh, Jesus, queima nos nossos corações a Tua presença. Oh, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pela obra que o Senhor tem feito. Pai, nós sabemos que essa obra ainda tem muito a ser concluída, Pai, ainda tem muito, mas nós cremos que em todos os dias, nós cremos que em todos os momentos, o Senhor estará conosco, o Senhor não vai nos deixar jamais. Pai, fortalece a nossa fé, nos enche de sabedoria, Pai, nos leve para esse lugar de oração, aonde nós nos encontramos, aonde nós recebemos do Senhor essa porção de sabedoria para continuar perseverando na nossa fé. Pai, nós queremos pedir para o Senhor, Pai, nos dê um futuro abençoado, um
futuro alegre. Pai, que nós possamos nos lembrar da Tua palavra em momentos onde nós não vemos saída, Senhor. Traz a Tua palavra, Espírito Santo, revela a Tua palavra, para que nós possamos perseverar em fé, caminhando para o grande dia. E até lá, Senhor, nós oramos para que nós possamos sorrir, para que nós sejamos alegres, para que nós possamos ter pessoas que edificam. Pai, abençoa a nossa semana, abençoa os nossos dias, todos os nossos afazeres, abençoa o nosso trabalho, a nossa casa. Coloque, Senhor, os Teus anjos ao redor dos nossos filhos, nas escolas, Pai. Guarda as nossas crianças nas escolas. Guarda, Senhor, essa geração. Guarda, Senhor, os nossos dias, Pai. Nos cerca. Guarda o Seu povo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelos corações quebrantados. Obrigado, Senhor, pela transformação que o Senhor já começou nas nossas vidas. Pai, que nós possamos perseverar cada dia mais e mais, lembrando quem o Senhor é nas nossas vidas. Lembrando que nós só temos o Senhor, que é o que tem as palavras de vida eterna sobre nós. A Ti, Pai, toda a honra, toda a glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não desanima. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não duvida. Não duvida. Não duvida. Igreja, tenha uma boa semana. Vão em paz. Deus abençoe.